Pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem está falando é o professor Jarles. A partir de hoje, né, a gente vai começar uma série de vídeos em que a gente vai abordar o componente de manutenção de computadores. Esses vídeos eles vão servir para que a gente consiga ver principalmente a parte mais prática desse componente, tendo em vista que a gente não está conseguindo realizar essas práticas no ambiente escolar devido ao distanciamento social. Então esses vídeos, né, eles serão vídeos curtos, em que a cada vídeo a gente vai tentar avançar um pouco mais nesses conhecimentos, para que a gente consiga ao final compreender algumas coisas básicas que um técnico em informática precisa saber para atuar da melhor forma possível. Então nessa primeira série de vídeos a gente vai focar um pouco na formatação de computadores, em que a gente vai observar desde quais são as ferramentas que a gente precisa ter para iniciar a realizar uma formatação, a gente iniciar nesse mundo da formatação de computadores, bem como quais são cada uma das etapas que a gente precisa seguir para que a gente consiga realizar uma formatação correta sem que haja problemas durante o percurso. Então a gente vai considerar que nós somos técnicos informáticos e que nós podemos realizar tanto essas ações para nós mesmos, como para um possível cliente que venha solicitar os nossos serviços. Então, como eu já falei, vai ser uma série de vídeos bem curtos, em que a gente vai tentar, de forma bem objetiva, abordar cada uma dessas etapas, para que vocês consigam compreender como realizar todas essas ações quando for necessário. Então, nesse primeiro vídeo a gente vai conhecer quais são as ferramentas essenciais que a gente precisa ter, pelo menos para a gente dar início a esse processo de formatação. Então, se hoje eu quisesse iniciar na formatação de computadores e realizar a formatação para alguns clientes, né, ganhar dinheiro realmente com isso, então quais será que são as ferramentas que eu precisaria ter para conseguir fazer isso sem muitos problemas? Então eu preparei um pequeno manual que a gente vai seguir durante todos esses vídeos, em que a cada vídeo a gente vai tentando avançar um pouquinho mais nesse conteúdo, até que a gente consiga vencer ele, né, para a gente tentar assimilar o máximo possível dessa prática. Então, esse é um manual de apoio para facilitar o processo de formatação, principalmente em computadores Windows. É o sistema operacional mais utilizado e o foco dos nossos exemplos recai sobre ele. Porém, a gente vai citar os demais e trazer também alguns exemplos utilizando outros sistemas operacionais. Então, o objetivo desse primeiro vídeo é a gente tentar entender como é que a gente pode preparar o nosso espaço de trabalho para realizar uma formatação. Então, para isso a gente vai responder duas perguntas. A primeira dela, quais são os dispositivos que normalmente necessitam de formatação? Como a gente está falando em computadores, a gente vai dividir eles em duas categorias. Nós temos os computadores desktop, que são aqueles computadores popularmente chamados de computadores de mesa, e temos também os notebooks, que são computadores mais compactos, mais utilizados para que a gente leve ele para diversos locais. Então, será que existe diferença quando eu vou fazer a formatação de um computador desktop ou de um notebook? Em relação aos procedimentos, não tanto. Mas se eu sou um técnico que trabalha com formatação e preciso ir até a casa de um cliente para pegar esse computador, como o processo de formatação ele é um processo um pouco demorado, normalmente a gente não realiza esse procedimento na casa do cliente, né? A gente leva ele para o local adequado, em que a gente possui algumas ferramentas que vão ser utilizadas para realizar essa formatação. Então, quando a gente tem a formatação de um notebook, é bem mais simples de ir até a casa de um cliente e pegar esse computador. Afinal, um notebook, basta que eu pegue o computador junto com o seu carregador, até dentro de uma mochila eu consigo transportar e facilmente eu levo ele para casa.
Por outro lado, o desktop ele já é mais complicado, né? Como possui um gabinete, monitor, mouse, teclado e às vezes um estabilizador separados, é necessário que eu desconecte todo uma série de cabos para que eu consiga levar essa máquina até o local adequado para formatação. E evidentemente a gente não vai levar toda a máquina do cliente para esse local. Basta que a gente leve o gabinete e nesse local de trabalho a gente tenha as partes que são fundamentais e são comuns a todos os computadores. Afinal, eu consigo fazer esse mesmo computador do cliente funcionar com qualquer monitor que eu vier a acoplar nele, assim como teclado e mouse também. Então, quando eu tiver uma situação em que seja necessário eu formatar um computador desktop, basta que eu desconecte o computador com segurança e leve o gabinete dele até esse local onde eu vou realizar a formatação, para que lá eu reconecte com outros dispositivos, né? Outro teclado, outro mouse, outro monitor, para facilitar na hora de estar fazendo esse transporte dessa máquina. Então, além de entender quais são os dispositivos que a gente pode encontrar, a gente vai precisar de alguns equipamentos e ferramentas para realizar essa manutenção corretamente. E a primeira coisa delas, que a gente vai ver, né, são as mídias em que a gente vai armazenar dados. E aqui a gente trouxe como exemplo os pendrives. Entretanto, eles não são as únicas mídias que a gente pode utilizar. Além dos pendrives, a gente tem HDs externos, até os DVDs também, que já são mídias que estão entrando um pouco em desuso, mas que ainda podem ser utilizadas nesse processo de formatação. Então, quais são os arquivos que a gente poderia vir a armazenar nessas mídias? O próprio sistema operacional que vai ser gravado, né, pode ser gravado tanto em um dispositivo USB, como pendrive HD externo, como também em um DVD. O backup com os arquivos do usuário, que são muito importantes. É lá que estão todas as informações pessoais desse usuário. Os drives do computador, né, que são aqueles softwares que servem como uma comunicação entre o hardware e qualquer outra coisa que possa vir a surgir, né, como os programas, por exemplo. Possa ser que o cliente sugira um programa específico que ele quer que seja instalado. Então, esses pendrives eles vão servir para que a gente armazene todos esses dispositivos. Outra coisa que a gente precisa ter, não é tão usado assim quando a gente vai fazer formatação, né? Mas as chaves de fenda, elas podem ser necessárias, tendo em vista que muitas vezes um computador apresenta, por exemplo, lentidão ou algum problema, e apenas a formatação não resolve esse problema. Então, alguma vez ou outra pode ser necessário a gente abrir o computador, ver se tem alguma coisa mal encaixada. Algumas vezes precisa fazer uma limpeza também desse computador, uma limpeza superficial. E a gente precisa de chaves de fenda e Phillips para que a gente consiga abrir e fechar esse computador. E como a gente já falou, né, alguns componentes de um desktop, que aí no caso é o monitor, teclado, mouse e o estabilizador também. Isso é algo importante que a gente discutir. A gente sabe que hoje tem alguns computadores que a gente chama de bivolts. Esses computadores, eles não necessitam mais que a gente utilize esse estabilizador. A gente pode colocar eles na tomada sem nenhum problema, né? Ele funciona tanto com 210 volts, 220 volts, como 110. E aí, em caso de dúvidas, né, é sempre bom a gente ter o estabilizador para que a gente consiga conectar o computador a partir dele para evitar que cause qualquer dano ao computador do cliente. E além disso, né, tem os cabos, como o cabo de força. A gente tem esse cabinho azul, que é o cabo VGA, que serve para transmissão de imagem, né? Ele vai ser conectado do monitor do computador para o seu gabinete, assim como também o cabo HDMI, que ele é uma evolução do cabo VGA, né? Além de imagem, ele também pode servir para fazer a conexão de áudio. E aí isso vai depender muito do computador que você vai pegar para formatação. Alguns computadores vão utilizar a entrada VGA, outros a entrada HDMI ou até ambos. Então é sempre bom a gente ter as duas opções para o que for necessário. Então, pessoal, para que o vídeo não fique muito longo, a gente vai encerrando por aqui. Hoje foi basicamente para a gente apresentar
essa ideia desses vídeos, né, que a gente vai ver ao longo dos próximos dias, bem como para a gente conhecer quais são as ferramentas essenciais que eu preciso ter para que eu consiga iniciar a formatação de um computador com segurança. Então, eu espero que vocês tenham conseguido compreender a proposta de hoje. Nas próximas aulas, a gente já vai ver como realizar backups de arquivos de usuário, como fazer backup de drives, para que a gente consiga ir avançando nas etapas de formatação de um computador, até a gente conseguir de fato formatá-lo e entregar para o cliente, né, para o usuário, da forma como ele solicitou, de uma forma que ele consiga utilizar melhor esse computador. Então, na descrição do vídeo, eu vou deixar um linkzinho com um formulário que vai servir para quaisquer dúvidas, né, que vocês tenham. Então, deixa lá a sua dúvida, que aí nos próximos vídeos eu já posso iniciar eles respondendo essas dúvidas que ficaram em relação aos vídeos anteriores, para que assim a gente consiga avançar no conteúdo e assimilar melhor o que a gente está propondo. Então, eu espero que esses vídeos eles sirvam para que vocês consigam ter um pouco mais desse conhecimento prático em relação a essa parte de formatação de computadores. E eu aconselho que para aqueles que tenham um computador disponível, né, à disposição, um notebook ou um desktop, acompanhe aquilo que a gente vai realizando ao longo dessas aulas, né, essa parte mais prática, para que vocês consigam compreender melhor como são realizadas cada uma das etapas. Então eu espero vocês no próximo vídeo e até mais.